E aí, gente, Aranha Science aqui. Esse episódio 119 do Aranha Science Podcast. E hoje eu vou falar sobre um tema muito tryhard e polêmico, né? Na literatura acadêmica, pelo menos. Que é a morte do autor, né? O The Death of the Author. Na descrição das referências e principalmente, tô falando desse tema, eu fui falado no artigo do Sori Fugai, que se chama A Lógica da Lei, né? E, em parte, na parte de hermenêutica, né? Vou tratar sobre isso. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi, na verdade, de um curso de teologia, muito tempo atrás, até na numa da igreja que eu ia, já é a sede da minha igreja, né? E o professor falou sobre essa questão, né? Tava falando sobre hermenêutica, né? Eu li também um livro, Espiral Hermenêutica, também, que era desse curso. Que é, esqueci o nome do autor, mas é um livro padrão aí que todo mundo, teologia básico, lê, né? E aí eu fiquei sabendo dessa questão, né? Da questão da intenção do autor, da conceito de como o autor é o rei na obra e tal. E o contraponto, que é o contrário, que é a questão de que o autor, muitos que viam que o autor, principalmente pós-estruturalistas, né? Do ponto de vista filosófico, pós-modernistas, que o autor, na verdade, não tem tanta, como se posso dizer, ele não é tão relevante assim para a interpretação como as pessoas pensariam, né? Você tem duas escolas de pensamento, né? Principalmente na teologia isso é muito forte, né? Porque você tem uma questão da inerrância do texto e tal. Mas uma escola lá diz, você tem que de forma rigorosa buscar entender a história, a gramática, a linguística, a questão sincrônica do que uma palavra que é usada naquele contexto histórico. Uma palavra, por exemplo, usada no livro de Jane Austen, contexto histórico ali da Inglaterra, acho que Inglaterra, né? Do século lá específico que ele escreveu. Do Fitzgerald, do Tolkien, da J.K. Rowling, ou de Romero na Ilíada, ou autor da Eneida, ou, enfim. Então você tem, na prática, uma visão de que tem que buscar pela. é, o que o autor quis dizer ali, né? Qual foi a intenção do autor? Quais são os critérios que alguém usa para encontrar a intenção do autor num texto? E tudo isso leva a alguém pensar, pô, mas é óbvio que você tem que ter é, critérios para interpretar um texto, né? Você não pode simplesmente interpretar um texto da forma que você quiser e já era, né? Então, o que esses caras da morte do autor querem dizer, né? Primeiro, quem que começou com esse negócio? Isso começou com um cara chamado Barthes, que tá na descrição o artigo dele sobre isso. Também foi citado no artigo da Lógica da Lei, que eu fiz um vídeo também anterior sobre isso. O Barthes, ele que vai começar com isso. Ele vai começar com essa ideia que tem a ver com a morte, entre aspas, né, minúsculo, de Deus de Nietzsche. Sim, tem uma analogia que já foi feita em alguns artigos sobre isso, mas fala sobre essa questão da morte de autor. Qual que é a noção? É a noção, e esses caras sempre falam de forma totalmente, às vezes, não clara, em certos pontos, de forma fluida demais e tal, mas o ponto do Barthes era, principalmente, a conclusão máxima é que o, o nascimento do leitor, ele ocorre na morte do autor, em que você tem que ter uma liberdade maior para o leitor interpretar um texto, seguindo as leis lógicas da linguística, gramática e tal, porém, ele conseguir ter uma amplitude de interpretação maior. Ou seja, se eu ler Tolkien, se eu ler Hobbit, se eu ler ali as cartas deles e tal, eu tenho uma liberdade de interpretação maior. Por exemplo, tem um artigo muito conhecido, assim, pelo menos pra mim, mas essa questão, que é um jornal acadêmico coisa sobre Tolkien, né? Tem vários desse daí, né? Tem que é o Elda Parmeron, por exemplo, uma coisa assim. Tem o Mythopoeic Society, tem vários jornais acadêmicos de Tolkien, né? Já li alguma coisa ou outra sobre isso, né? Porque eu escrevi sobre Tolkien. A História da Terra-média, no Princípio Econômico, volume 5, né? Também escrevi sobre Hobbit, sobre isso, tudo que ele escreveu, basicamente. Do grosso, eu falei sobre só do ponto de vista econômico, né? Então, eu li grande parte do que Tolkien escreveu. Ainda falta ainda os poemas, que fizeram uma compilação recente dos poemas dele, que eu não li ainda.
Tem tem manuscritos também que não foram publicados, então não tem como ter acesso. Tem coisa ali, aqui e acolá, que eu não tive acesso, mas eu li bastante coisa, cara. E uma coisa que é importante quando a gente lê, por exemplo, um autor como ele, é que, cara, tu tem que ler no original, se possível. O Hobbit, por exemplo, eu li somente em português. Eu tive acesso em português. O resto eu li tudo em inglês, né? Tu tem que ter acesso ao original. Por exemplo, se você pegar os poemas dele, como Beren e Lúthien, tá lá na História da Terra-média, e tem um livro também específico que compila os manuscritos ali que o filho do Tolkien, que é o Christopher Tolkien, pegou e compilou. Esse processo de compilação também é muito importante para essa teoria de morte do autor. A grande questão é que o, o que Tolkien escreveu, obviamente a gente tem que interpretar no contexto gramático, histórico que ele escreveu, mas sem extrapolar o que ele escreveu. Então, esse exemplo desse artigo que eu citei, ele fala sobre a questão da Shire, onde os hobbits moravam, né? E ele compara isso com, geograficamente, partes ali de regiões, de vilas na Inglaterra. Tolkien conhecia, obviamente. E ele tenta associar o quanto Tolkien usou dessas vilas reais da Inglaterra para representar a Shire. Obviamente, você vê a história da Terra-média. São 12 volumes, 5.000 páginas, uma obra-prima do Christopher Tolkien, compilando aí os manuscritos do seu pai, explicando, né? Uma coisa que só a letra dele poderia entender. E o Christopher Tolkien também era já morreu, infelizmente, né? Mas ele é um acadêmico. O doutorado dele foi sobre, por exemplo, eu esqueci o nome, mas é uma saga. É uma saga, não é exatamente uma crônica. Eu esqueci qual exatamente, mas é uma saga. O termo é nórdica, né? Não vou usar nórdica porque eu não lembro exatamente o termo em português. Mas Iceland. É islandesa? Iceland em inglês, em português, sei lá. Mas enfim. Uma Icelandic Saga em inglês, não lembro como traduzir isso. Mas basicamente o ponto é que ele é um cara que manjava da língua nórdica antiga. Ele conseguia ler esses textos em Old English, em inglês antigo, muito bem, que é a língua, por exemplo, usada na versão do inglês usada na. Que é totalmente impossível de ler, tá? Quem não entende Old English, é impossível de ler, porque é uma língua germânica no seu âmago, né? É, como Beowulf, né? Enfim, a questão é, Tolkien realmente teve a intenção, quando ele fez a Shire, de falar sobre dessas expressões geográficas da Inglaterra. Tem partes da história da Média que ele vai falar sobre isso, que ele se inspirou na Inglaterra para falar sobre a Terra-média. O termo Terra-média é um termo que vai ser usado em vários poemas é, anglo-saxônicos e tal. Tem várias inspirações que obviamente são da Inglaterra. Porém, esse da Shire, numa carta, na sua biografia e nas suas cartas, ele diz que isso não tem nada a ver. E, principalmente, ele fala sobre essa questão de pessoas que interpretam. Tem carta específica disso, né? Primeira vez que eu vi essa citação também, a segunda, na verdade, foi num curso sobre. Associado a Tolkien, né? E que tá no Coursera, né? Eu não lembro qual universidade que deu, mas era associado a. Eu nem terminei esse curso, por sinal. Era um curso associado a Tolkien e a interpretação de Tolkien, né? E associava com um jogo, enfim, aquele jogo lá, do Senhor dos Anéis e tal. É bem legal, mas eles aproximavam isso de forma acadêmica também. Só que a questão que. Ele falava, cara, vocês não podem interpretar. Eu vou parafrasear, né? Vocês não podem interpretar o que eu escrevi da forma que vocês querem, né? Você não pode falar, tipo, o Tolkien queria dizer isso daqui com uma Shire, ou com tal coisa. Por exemplo, tem uma inspiração muito forte de poemas nórdicos nas obras de Tolkien. Significa que tudo por exemplo, o nome Gandalf, tu vê ele no começo da Ida Poética, não da Ida em prosa, da Poética. Tu vê o nome Gandalf sendo escrito numa versão primitiva na parte dos anões ali da Ida Poética, no início da Ida Poética. É Voluspa? Acho que é Voluspa é o termo. No início da Voluspa ali você vê. E você vê também nos manuscritos de Tolkien, da história da Terra-média, que ele mencionou que Gandalf era pra ser um anão. E vários artigos falam sobre isso. Que Gandalf era um anão na Voluspa. Só que, eventualmente, ele muda isso.
várias versões aí do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tal, que são diferentes. Mas o grande ponto é, qual a intenção do Tolkien em descrever Gandalf? Um cara alto, cinzento, enfim. É, era ficar o personagem que queria criar. Então, a questão as versões anteriores da obra não condizem com a interpretação da própria obra em si, da versão final do Silmarillion, e a versão final do que é chamado de... era pra ser um livro só, né? Mas de trilogia de Senhor dos Anéis. Mas na verdade era pra ser um livro só. Os editores falaram, não, divide isso daí em algumas partes, porque senão é impossível de publicar esse negócio. Já é massivo de um por um, né? Imagine todos. De uma vez. Eu só li uma vez, por exemplo. Eu li o 1 2 vezes. Eu li a primeira vez em português e depois em inglês. E o 2 eu lembro que eu li metade anos atrás em português, depois eu vou ler em inglês. Agora, o único que eu li em português apenas é o Hobbit. Os outros eu li em inglês. É melhor, né? Mas, cara, tão massivo que eu vou ter que ler várias vezes de novo pra pegar ali detalhes e tal, que eu não vi na história da Terra-média, por exemplo, que são relevantes, né? Você tem toda uma história que demorou anos pra ser criada. Começou ali com citações ali do Tolkien, também inspirações de poemas dele, até na época da guerra e tal, ele participou, que deram origem ao Silmarillion, a Calabeth, que é basicamente a queda é, de Númenor e tal, início disso daí, que também tem inspirações, talvez, em poemas arturianos, né, iniciais ali galeses, né, ali da País de Gales, né. Então, você tem várias inspirações, mas a questão é que nem tudo foi inspiração. Então você não pode simplesmente, às vezes, bater o martelo em algo que ele não disse e numa interpretação que, obviamente, o texto não diz. E toda a cena da morte do autor tenta girar em torno de o que alguém escreve, né? Então o Barthes, também o Foucault e o Derrida, esses três autores principalmente que eu vou usar aqui, eles tentam falar sobre a morte do autor como a noção que, por exemplo, eu posso ter uma amplitude de interpretar Tolkien maior do que alguém poderia pensar. Então você tem a noção de que você pode ter um espectro interpretativo do que, por exemplo, Tolkien fala sobre Galadriel, do que Tolkien fala sobre Fëanor, do que Tolkien fala sobre a mãe de Fëanor, do que Tolkien fala sobre Beren Lúthien. Enfim, por exemplo, eu posso interpretar que Galadriel é uma guerreira, por exemplo, quando ela não foi. Mas, cara, uma coisa que ela foi, se você pegar o texto do Tolkien sobre Galadriel, e principalmente uns manuscritos que foi compilados pelo, acho que é Roester, The People of the Middle-earth. The People of the Middle-earth, se não me engano, eu acho que esse é o nome, que é um livro de uma coisa, o Cal Roester, que ele pegou manuscritos do Tolkien que não tinham sido publicados, e tem muitos outros que ainda não foram, infelizmente. Deviam publicar toda essa merda online, mas enfim. E ele compilou muitas coisas que não estão na história da Terra-média e não estavam em outros livros. Uma dessas coisas é essa questão de Fëanor. Bate o martelo sobre uma coisa. Que Galadriel era basicamente a elfa mais, assim, forte do ponto de vista de importância e de essência do ponto de vista como ser mesmo, do que Fëanor. Então você tem umas... Pô, Fëanor ele seria, teoricamente, se você não tivesse lido esse texto, se eu não tivesse lido esse texto, eu pensaria, não, Fëanor foi o maior é, elfo de todos, né? O maior de todos e tal, o cara que, do ponto de vista, não do que ele fez, porque ele foi um maluco, né? Você viu a primeira matança ali do acho que é Kindred Killing, né? O termo em inglês, não lembro. Que ele fez ali dos caras ali, dos elfos que viviam em margens ali de Amar, não lembro se eu usei o termo. Da terra ali que só os elfos podem entrar e tal. Esse nome. Tu vê que basicamente ele é maluco. O Fëanor é maluco. E os filhos do Fëanor também são malucos. Nos três Kindred Killing, que é quando eles. Fëanor e depois os filhos de Fëanor matam o seu próprio povo, né? Os elfos, por razões ali associadas a Silmarillion e tal. Não vou entrar em detalhes. Mas o ponto é, do ponto de vista de Tolkien mesmo, a Galadriel é maior que Fëanor. E é isso dito nesses manuscritos.
O Silmarillion não bate esse martelo e nem fala sobre isso, com detalhes. Mas quando a gente lê aquilo, isso é uma verdade. Agora, ela não era uma guerreira. Como é retratado, por exemplo, na obra ali da Amazon ali do. Tem a ver com a queda lá de Númenor, mas enfim, é tudo torto. Você lê a queda de Númenor, tu vê que aquilo é uma obra-prima. Tu vê a série, um pouco que eu vi que é um lixo. Enfim, é horrível, cara. Você tem toda uma inspiração, assim, parcial arturiana, somente mais pra parte galesa. Que além da arturiana tem a parte francesa, tem a parte germânica, enfim, não importa. Mas um grande ponto é que você não pode interpretar Tolkien como você quer, cara. Você não pode dizer que você é um bom acadêmico ao fazer isso. Só que no contexto da morte do autor é que você tem, na verdade, tem uma amplitude de interpretação. Por exemplo, Derrida, ele vai falar mais sobre interpretação. Você tem níveis de interpretação. Talvez não um termo que ele usa níveis, mas você tem interpretações que você pode usar em que os leitores, os críticos da obra podem fazer que não é injusto com a obra ou com o autor, porque a morte do autor é basicamente tenta tirar o autor da sua obra, ele tenta separar os dois. Ele pega o autor Tolkien, ele separa da obra. A obra é uma coisa independente. O autor praticamente agora não existe. Ele fez aquilo, mas aquilo não é propriedade dele. Também vai ter a questão também de propriedade intelectual. Aí você tem dois aspectos, né? O libertário que diz que o que Kinsella, por exemplo, diz que não existe propriedade intelectual de uma obra como Tolkien. E você tem o outro extremo, que é o extremo dos casos da morte do autor, que são mais pós-estruturalistas, normalmente mais socialistas da vida. Eles dizem que eles afirmam propriedade intelectual em todos os âmbitos e não nesse âmbito da, da parte literária, né? Então tem artigos que eu citei ali no Lógica da Lei que vai falar sobre essa questão de copyright, né? Então, na Inglaterra teve essa discussão, né? As obras, eles vão dizer que, por exemplo, a noção de copyright literário só começou no século XVII pra frente, XVIII pra frente. Quando você vê que, na verdade, cara, quem escreveu a Ilíada, por exemplo, e a Odisseia, você não pode separar Homero da Odisseia. Strabo, por exemplo, no livro dele de geografia, ele diz que Homero foi o primeiro geógrafo. E tem história misturada. E o Strabo mesmo diz que na Ilíada e na Odisseia tem história misturada com mitologia. Então tem mitos ali, que são criados, obviamente. Mas você tem geografia real e história, entre aspas. Entre aspas, não. É tipo. É tipo Toy Story. Você lê Cossacks, por exemplo. É meio que é uma semi-biografia. Então ali tem ficção, só que tem realidade. Tem coisa da realidade que ele põe, que ele viveu, que ele põe ali. Então, na obra da Ilíada é a mesma coisa. Tem, obviamente, coisas ali que, obviamente, são mitologia e tal. Só que tem elementos geográficos verdadeiros e elementos históricos. Mas aí é difícil você misturar a ficção da história. Você tem que ver o que é história e o que é ficção. Então, você tem elementos históricos ali. O próprio Strabo diz isso. Não é apenas minha opinião, né? Tem que ler inteira a Ilíada completa, que eu falei partes. E etc também, né? Mas o grande ponto é que a Ilíada de quem? Quem escreveu a Ilíada? Qual o contexto gramático que foi escrito a Ilíada? Linguístico. O grego jônico que era usado ali é o mesmo grego posterior? Que é usado no tempo, em obras posteriores? Quanto à Ilíada, ela moldou o pensamento grego e as obras posteriores. A Ilíada é a base de tudo. Lê o livro de Platão, por exemplo, que tem a ver com a Ilíada, que é principal, né? Eu não lembro exatamente o nome. Ele discute lá com um, um recitador de poemas gregos, né? Poemas da Ilíada em si. Vou até pesquisar aqui, eu não lembro. Eu fiz vídeo sobre isso no curso. Ilíada. Vamos ver se eu pego aqui. Nossa, mas escrevi totalmente errado. Vou pegar aqui o livro. Poem Book. Vamos ver se eu pego. Ahn, bom, eu não achei aqui exatamente. Mas eu falei disso no curso de... Ah, Ion. Pronto. Achei. No curso de filosofia platônica eu falei sobre isso. O Ion é basicamente o diálogo entre um recitador homérico e Sócrates. Basicamente você vai ter isso, né? Você vai ter... é, eles discutindo sobre o texto que eles atribuem a Homero.
é uma obra de Homero. Como você desassocia Homero da sua obra, né? É simplesmente loucura. E você não... E, tipo, por exemplo, uma coisa, tem muito tudo a ver com isso, tá? O próprio Sócrates, Aristóteles e outros autores conhecidos aqui, Platão também, eles citam a Ilíada e outros textos que vão ter implicações homéricas posteriores com o fim. Hesíodo, por exemplo, porque Hesíodo é contemporâneo de Homero, no caso. Não tem a ver nesse sentido, mas eles citam eles e usam com aplicações que talvez o autor não teve. E eles fazem isso intencionalmente. Eles tentam pegar uma passagem sobre Aquiles, por exemplo, e eles tentam, por exemplo, no Epias Minor, Major, tem aquela discussão do Sócrates com Epias associada a. Espias? É o que é. Associada a Aquiles, por exemplo, e a Odisseu. Quem é mentiroso intencionalmente e não intencionalmente. E tudo gira em torno de uma interpretação de um livro de Homero. Eles não tiram Homero da cena. Em República, o próprio Sócrates ele diz que, no livro 10 principalmente, 9 pra frente, sobre essa questão da virtude homérica, cara. Homero ele escreveu ali o que ele queria passar de virtude para as pessoas. O que ele acreditava ser o viés de virtude. Aquilo é a opinião de Homero sobre virtude. Não a opinião de outrem. A pessoa pode concordar com a visão de Aquiles, da noção de virtude de Odisseu, da versão de virtude dos personagens ali da obra. Mas a questão é que essa é uma criação homérica, é a opinião homérica. E outros autores, eles vão fazer coisas diferentes. Na própria República, o Sócrates, ele disse que tem partes da Ilíada que ele não achava que deveria ser ensinada. E da Odisseia. Vou falar textos homéricos, né? Partes de textos homéricos não deveriam ser ensinadas. Partes de poemas, no geral, tem mitológicos gregos que não deveriam ser ensinados na polis. Porque ele via que a noção ética que era ensinada não era boa. O que eu discordo, né? Você não deve controlar o que as pessoas usam ou não na educação. O Estado não deveria ter esse poder, mas o grande ponto aqui é. Eles interpretavam, eles tinham uma amplitude de interpretação. Isso é um tema que eu já falei sobre no livro de teologia. Eu acho que é o Resquícios da Sabedoria Divina, volume 5, no final. É pro final. Último artigo, se eu não me engano. Por exemplo, o termo. Vamos ver se eu lembro. Para virgem no grego. Ah, esqueci, cara. Termo. Partenos. Partenos, lembrei. Veio rápido na mente. Partenos, ele é traduzido como virgem, certo? Em Isaías 7,14, se não me engano, diz a virgem conceberá e tal. Tem um cara chamado Carbot, não, por exemplo. Perdão, é outro cara. Bar Irmer, perdão. Bar Irmer, ele vai interpretar esse texto dizendo que não é virgem ali, é donzela, e não é exatamente virgem. Embora o texto neotestamentário fala virgem. E esse é um ponto. Nos evangelhos. Se você vê no grego, o termo vai ser traduzido como partenos. E alma, no hebraico, se não me engano. Eu tô aqui de cor, tá? Dando de cabeça. Mas o que é alma? A Jerônimo discute também essa questão. Num texto dele sobre isso. Nesse livro aí que eu citei, de teologia, que eu escrevi 2 anos atrás, eu peguei um texto específico. Eu não lembro exatamente o nome. Mas que no começo fala de Afrodite. E fala Afrodite Rho Parthenos. E Parthenos significa virgem. Aquele texto, aí eu peguei uma tradução em inglês, é traduzido como virgem. Nem precisava, porque é óbvio que o termo é que o termo também pode ser donzela, né? Porque uma donzela é uma jovem. E uma jovem normalmente é virgem. No contexto. Se você pegar só o contexto do ponto de vista bíblico, é óbvio que é virgem. A questão é, num texto grego, eu tenho um contexto, assim, não vou dizer semelhante, mas parecido. Você tem a tradução da Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, para Partenos. Você tem a versão do Novo Testamento, citando o Antigo, Isaías 7,14, que é Rho Partenos.
E todos traduzem. Tudo tem que ser traduzido como virgem nesse contexto. Como uma donzela. Não teve. Que é jovem, né? Que não é casada e tal, por isso não teve relações. É, esse é o contexto mais lógico. Você. Vamos supor que fosse o contrário. Então você assumiria algo que não é normal pra época, historicamente. Porque normalmente donzelas eram virgens. Pelo menos do ponto de vista óbvio. Do ponto de vista, nesse caso, do contexto da passagem em Isaías. Que vê, por exemplo, a não virgindade de uma donzela como pecado, né? Então o ponto é, como que ele interpreta dessa forma? Essa interpretação de Bart Ehrman, do Isaías 7,14, que ele fez até num podcast, por sinal, em livros, ela é errada. Ela é injusta com o texto. Ela não é acadêmica. Só que a questão do morte do doutor, você poderia, talvez, ter uma amplitude de interpretação, assim. Poderia fazer uma média ali, dar umas explicações ali. Não, mas é isso. Mas do ponto de vista gramático, linguístico, você não pode interpretar ao ponto de dizer que roubar tênis, naquele contexto, não significa virgem. Se você fizer isso, você tá sendo idiota. Tá sendo um analfabeto funcional. Você tá pegando um texto histórico e tirando do seu contexto para assimilar uma ideia que você tá empregando atualmente sobre um texto, caso bíblico. O ponto que é óbvio que tem que ser traduzido como Ropartenos num texto grego. Eu não lembro exatamente qual que eu citei nesse livro, mas é um texto específico. E eu também citei artigos falando sobre esse texto que Ropartenos tinha que ser traduzido como virgem nesse texto específico. E obrigatoriamente deveria ter sido traduzido dessa forma. Então, a regra funciona para Isaías 7,14, né, segundo o Barama, e não para outros, né? Então, só não. Tipo, é que normalmente esses caras, eles têm um desprezo, né? Pelo texto bíblico, né? E leva eles a interpretar o texto como ele quiser. Ele não tá nem aí. Ele não faria a mesma coisa com textos homéricos, ou textos platônicos, ou textos aristotéricos, mas o cara faz o que ele quiser ali e acha que pode interpretar da forma que ele quiser, mas não é bem assim. Não pode ter um espectro de interpretação grande. Porém, isso é aplicado para direito também. Então, no direito, tem pessoas que querem fazer a mesma coisa. Eles querem dar um espectro de interpretativo para a Constituição que é maior. Tem um artigo do Sand Law, que eu sempre cito, que a questão final é essa, né? A premissa final é essa. Tipo, a Constituição americana, a visão sobre ela mudou ao longo do tempo, então a gente tem que interpretar de forma diferente. Só que isso é maligno, né? Porque, tipo assim, a sociedade mudar, é, vamos supor, a cada 10 anos sobre a sua visão ética sobre o mundo, então ela vai interpretar o texto de forma diferente toda hora, né? É diferente você interpretar, por exemplo, você criar novas emendas e você reinterpretar uma emenda, por exemplo. A questão é, ou eles tiram a emenda, ou eles interpretam de outra forma. A coisa mais fácil é interpretar de outra forma. Você só interpreta de outra forma e aí você fala o que você quiser. E você é um acadêmico, só que não. Você é um maluco, na verdade. Tá sendo um analfabeto funcional, porque você tá negando a intenção do autor no texto. Essa questão da intenção. O Derrida, o Foucault e o Barthes vão falar sobre, né? A intenção do autor não é tão relevante. Outros artigos também vão falar sobre isso. A intenção do autor não é tão relevante como as pessoas pensam. Né? Porque isso é maluquice, cara. Claro que é importante. E isso é estranho, porque isso pode ser usado contra eles mesmos. Então, se a intenção do autor não é tão relevante, eu posso interpretar o artigo do Foucault, do Barthes e do Derrida como eu quiser. E no fim eu posso dizer, na verdade, que eles estão defendendo o contrário da morte do autor. Então eu posso empregar a mesma forma de falar que eles estão falando para eles mesmos. Tem até um artigo específico que eu cito no Lógica da Lei que fala sobre isso. Então, você é meio que self-defeating, né? Você basicamente está se auto-derrotando. Tá destruindo seu próprio argumento, porque basicamente só tem como ser um sofismo, porque basicamente tu tá dizendo que a intenção do autor não importa tanto. Pode interpretar como você quiser, quase, né? Então, um nível de interpretação maior. Mas eu posso pegar o seu texto, que você falou isso, e usar o mesmo critério com você. E aí, no fim, eu posso chegar numa conclusão diferente do que você primeiro disse.
E essa é a noção, né? Você, se no construtivismo aqui, pós-construtivismo, sei lá que merda você falar. Tu pode falar o que você quiser da construção do autor, do que ele disse e tal. E, por exemplo, tem um artigo que cita o Walt Whitman, né, nessa questão. Como isso é terrível, cara. Como que você vai fazer isso quando você vai compilar as obras do Walt Whitman, né? Que, nesse artigo específico. Acho que é Amanda Gaylor que fala, né? Ah, não. Eu citei isso daí no artigo Lógica da Lei, né? Ela vai falar, né? Pô, as pessoas queriam compilar todas os manuscritos do Walt Whitman, que até está no Breaking Bad, por exemplo. É um cara. A Sociedade dos Poetas Mortos também cita esse autor pra caramba, né? Eu pessoalmente não gosto. Do que eu li, é pouco que eu li, eu acho. Eu prefiro poema de guerra e porrada e bomba, né? Tipo, Tolkien, é, também poemas anglo-saxônicos, nórdicos e tal. Eu curto esse tipo de coisa. Poemas arturianos galeses. Eu curto esse tipo de coisa. Os que eu mais gosto, talvez, seja, que são pequenos, né? Pode checar rapidamente. É o Lodbrodicar que cuida. E aparentemente, né? Não sabe se é dele mesmo. Era associado ao Ragnar Lodbrok. Que é associado aí a. Quem já assistiu a série Viking sabe quem é, né? Que é um cara importante aí na literatura associada. E também história, talvez, né? Do povo nórdico, né? Mas é um texto que eu gosto bastante, né? Mas ele já começa, né? Em guerra, coisa do tipo, né? Mas o ponto é que tu não pode ter um. Não pode, por exemplo, interpretar esses textos da forma que você quiser. Poemas, por exemplo, irlandeses, né? Tem vários. Tem os galeses, por exemplo, tem o Black Book of Carmarthen, que é um texto cristão, tá? Tem uma cosmovisão cristã. Muito bom. Tem o Red Book of Hagast, uma coisa assim. Mas o Black Book of Carmarthen, eu li, pelo menos a parte traduzida que eu consegui achar, porque alguns textos não estavam traduzidos. Ele é escrito em galês antigo. Não é uma língua tão simples. Mas com certeza Tolkien leu, por exemplo. Cara, tu tem que seguir as leis da gramática, história, o método histórico gramatical desse texto. E entender que aquilo ali tem elementos históricos ali. De guerras que aconteceram, pessoas, eventos. Que você tem que considerar. Senão, basicamente, tá lascado. Então, você não pode separar o autor da obra completamente. Obviamente, por exemplo, o autor pode mudar de opinião. Quando o autor muda de opinião de um texto, isso não muda o que ele escreveu. Então ele pode, por exemplo, dizer A num texto específico. Platão, por exemplo. Na República ele fala sobre o rei filósofo. No Estadista, ele despreza essa noção de rei filósofo. Não era, entre aspas, não era o que eu pensava, né? Provavelmente por relação a Dionísio de Siracusa. Talvez, né? Que era discípulo dele e ele foi um ditador, né? O livro A Econômica de Aristóteles também diz a mesma coisa. Dionísio de Siracusa, no fim, foi um ditador, foi um maluco, que enganava o povo lá pra comprar barco, né? Eu já falei sobre isso em alguns podcasts já. O Econômica vai falar sobre isso com detalhes, né? Por sinal, um livro provavelmente escrito por um discípulo de Aristóteles, posteriormente. Todas as obras de Aristóteles foram escritas pelos seus discípulos, né? Postumamente. Pelo menos que eu creio é a maioria, se não me engano. Pelo menos algum dessa específica normalmente é escrita dessa forma. Mas o ponto é esse, né? Tipo, ele mudou de opinião, é normal. Tipo, tu escreve um livro há 2 anos atrás, 3, 4, 5, você vai mudar de opinião às vezes. Muitas das vezes. Agora, às vezes tu não vai mudar o que você escreveu anteriormente. Vai só falar, ó. Tipo, por exemplo, o livro de Agostinho, Retratações, né? É alguém falando, ó, eu falei certas coisas em certo momento, eu não vejo mais dessa forma. Pra você entender um autor por completo, você tem que ler todas as obras dele. Pra você ver como ele muda de opinião e tal. Agora, é, não muda o fato que ele disse essa coisa anteriormente. Então, a opinião dele depois do que ele escreveu é uma coisa. A opinião como ele escreveu é outra. Eu posso dizer, nessa época, a intenção dele era dizer isso. Depois ele mudou de opinião. E assim sucessivamente. Então isso é importante também. Então, por exemplo, se alguém só lê a República, você não vai entender Platão. Você tem que entender a evolução do pensamento dele ao longo do tempo. Em outras obras.
também o que pessoas dizem do que ele sabe, falava também, Xenofonte, por exemplo. Então você tem que ver outras versões de Sócrates, por exemplo, para entender Sócrates. Então não é simplesmente só uma fonte, né? Se possível, né? É, então é isso, né? Então, o grande ponto da morte do autor é tentar é, tirar o autor o texto e não permitir que seja propriedade intelectual dele. E não estou falando do debate de propriedade intelectual em si, mas o tema de propriedade intelectual no sentido que aquele texto não é dele, não é posse dele. As palavras de um texto, não há critério para você definir como dele. Mas na verdade há critério, cara. Então, o que é o critério? É o texto em si, assim como uma pintura, por exemplo, de Van Gogh é de Van Gogh e não de outra pessoa. Se ele é de autoria dele, faz o preço subir. Então, eu vi grande parte delas e elas são muito boas, né? Tem várias ali que não são conhecidas, que são melhores que as conhecidas, por sinal. E o grande ponto, aquela das batatas, por exemplo, eu acho bem interessante. É uma família comendo batatas, é uma das melhores pra mim. Mas o grande ponto é que é a autoria dele, aquilo ali. E se a autoria dele é importante pra você entender aquela obra e o valor dela. Não só para as pessoas, mas intrinsecamente o valor dela. Embora é subjetivo o valor de uma obra de arte. Mas qual a diferença de uma obra de arte e uma obra escrita? Um poema, por exemplo. O meio. O meio que você está representando aquilo é diferente. Eu posso pegar um personagem que o cara escreveu, a J.K. Rowling escreveu, e fazer um desenho dele. Aquele desenho representa o personagem. Agora, o que ela escreveu é posse dela. Não o personagem em si, mas o livro. A sequência de palavras, a forma que está, os conceitos que ela colocou ali estão grudados na obra chamada Harry Potter. É posse intelectual dela. Ninguém pode separar isso da autora. Póstumamente, aí tem outras questões. A família pode pegar os direitos dessa obra. E o próprio autor pode deixar com a família os direitos dessa obra. Mas o ponto é que a discussão de copyright nessa questão é problemática em relação à morte do autor. Porque, é, obviamente, isso é a propriedade do autor. E, obviamente, isso é não só o ganha-pão do autor, mas é o fruto do seu trabalho, caso o empreendimento. E eu tô dizendo isso como alguém que deixou todos os livros de graça. Então, creio que são 35 por sinal também. E artigos também. Então, creio que isso tem peso, né? Então, eu acredito em open source. Eu tô falando isso. Então, é um ponto. Então, tudo na morte do autor não faz sentido. Não faz sentido. É contraditório. E no fim, não. Nem entra no contexto de propriedade intelectual. Exatamente. Entra no contexto de intenção. Aqui é uma questão mais exegética, interpretativa de um texto. Tem interpretações que vão ter implicações econômicas também. De direito sem, economia sem direito é impossível. O que as empresas podem não fazer, é o direito que diz. E se a interpretação de uma Constituição e legislação é livre, isso pode afetar empresas diretamente em relação a como elas operam, como a propriedade delas é protegida. Então, tem leis contraditórias e tal. Então, o ponto é esse. Então, toda essa questão do Foucault, Derrida, é, do Barthes, de outros autores, essa questão não faz sentido, cara. Então, na verdade, a coisa mais importante na interpretação de um texto é a intenção do autoral. É você buscar a intenção do autoral. E é muito mais difícil que você ter liberdade de falar o que você quiser do autor. E aí todo mundo fala o que quiser. Assim, não é que você fala o que quiser. Você tem uma interpretação que tem um limite. Mas quem coloca esse limite nessa teoria da morte do autor? Ninguém, né? Porque não tem limite. Você pode simplesmente falar N bolhufas sobre Tolkien, por exemplo, e você tá certo. Por que você tá certo? Porque você pode falar o que você quiser. Então você não tem critério nenhum. Tipo, basicamente a própria literatura, interpretação de textos, vira algo não rigoroso. Não vira algo acadêmico. É basicamente isso que eles gostam, né?
Principalmente da filosofia, porque quem já viu vídeos de filosofia do canal, o que eu acredito, por exemplo, filosofia da biologia, da física, da matemática, eu, eu- minha visão tem que ser o mais rigoroso possível. Você não pode falar o que você quiser. E tu tem que saber do tema. Você vai falar sobre biologia, você tem que saber sobre biologia. Você vai falar sobre física, você tem que saber sobre física. Se você quiser falar sobre a filosofia de algo, tá tentando responder perguntas complexas, você precisa saber das equações, das proposições principais físicas sobre essa questão, temas, conceitos. Se você não sabe, como você vai falar sobre filosofia, sobre algo que você não sabe, né? Porque tem uma diferença de filosofia grega, porque tinha uma questão mais, talvez, mais rigorosa de tentar entender as coisas. Não exatamente rigorosa, né? Porque eles falam um monte de besteira. Mas que tinha uma visão mais matemática das coisas e tal. Mas que ainda assim com problemas. Mas cada vez mais, principalmente do ponto de vista moderno, né? Você vê que filosofia, os caras começam a falar um monte de coisa nada a ver. E aí quando fala de ciência, fala coisa nada a ver. É, e eles, entre aspas, estão certos, né? Você tem uma falta de rigor. E eles mesmos parece que não vêm de uma bolha, né? Esse tema de morte do doutor é uma bolha. É uma bolha que pessoas que pensam que esse é um doutor não é relevante. Cara, na visão, por exemplo, de exegese teológica, por exemplo, o autor, ele é tudo, cara. O contexto, ele é o rei, cara. No método histórico-gramatical, por exemplo. Você também vai usar geografia da época, você vai usar é, contexto lógico da época de coisas que não poderiam acontecer na época, por exemplo, como a gente vê hoje. Consegue resgatar o texto original. A interpretação correta, né, ou correta naquele contexto histórico. Quanto mais informação você tiver, melhor. Informação de qualidade, né? Mas basicamente é isso, né? A morte do autor talvez seja um dos temas mais polêmicos associados à literatura e que leva a conclusões drásticas de direito, economia, principalmente sobre copyright de, de um autor ele ser deposto que ele escreveu, né? Então, na minha opinião, o autor, ele, quando ele escreve algo, aquilo é posse dele. Por isso que depois vire direito público, né? Por exemplo, domínio público. Por exemplo, as obras de Shakespeare estão em domínio público. Porém, ainda são as obras de Shakespeare. Ele escreveu. Ele tinha uma intenção na escrita. E onde está essa intenção? Só você ler e interpretar. Seguindo as leis da gramática, daquela língua específica, questões idiomáticas, históricas, sincrônicas, respeitando a intenção do autor. Se você não entender isso, se você não respeitar a intenção do autor, então eu digo, contrário a Barthes, né? Você não vai ter, na morte do autor, você tem o nascimento de um analfabeto. Então, é basicamente isso.